noite, meus irmãos. Santo privilégio estarmos na presença do nosso Deus e nesse momento podemos meditar na santa palavra dele. Nós já cantamos, nós oramos, falamos com o nosso Deus e agora o nosso desejo, a nossa oração é para que o Santo Espírito de Deus continue a nos conduzir nesse momento de adoração diante da palavra dele. E portanto eu peço para que você abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 2, nós leremos a partir do versículo 17. O intuito nessa noite é dar sequência à série de exposições do livro de Malaquias, e essa é a terceira afirmação que Deus faz diante de um questionamento do povo. Malaquias 2, versículo 17, nós leremos até o versículo 5 do capítulo 3. Diz assim a santa palavra do nosso Deus: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e amado Pai, obrigado porque o Senhor está aqui no nosso meio. E por causa de Jesus Cristo nós podemos adorá-lo, nos achegar a Ti, saber que o Senhor nos ouve. E queremos render glórias ao Senhor, o Senhor dos exércitos. O Senhor que é um Deus justo, o Senhor que é um Deus santo. Pai, nós rogamos para que todas as situações que acontecerem ao nosso redor sirvam para nos moldar segundo o caráter de Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque o juízo do Senhor foi derramado sobre Ele naquele madeiro, e hoje nós temos a esperança de estarmos em pé diante do Senhor o dia que Jesus voltar. É por Ele, ó Pai. Portanto eu rogo ao Senhor para que Cristo seja o grande centro desse momento aqui, dessa mensagem, para que eu diminua diante do Senhor e que Cristo acenda aos nossos corações. Obrigado por Tua justiça, obrigado por Tua santidade, e obrigado porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo o sangue de Jesus Cristo. Que o Senhor nos conduza agora para a honra e glória do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Imagine um filho rebelde, respondão, e tudo que os pais falam, esse menino tem algo para falar. Tudo ele tem uma palavra para responder. Tudo ele tem que dar uma resposta, talvez deselegante, não muito educada. E chega então um momento que os pais, já um pouco fartos daquilo, viram para o filho: olha, eu estou cansado. Nós estamos cansados disso. Porque todas as coisas que acontecem, você está provocando a nossa ira. E tudo que a gente faz, você tem que responder. Então o filho vira para o pai ou para a mãe e diz: mas o que eu fiz? Por que vocês estão agindo dessa forma comigo? E eu imagino que um cenário desse não é difícil da gente encontrar no nosso meio aqui. Talvez pais conheçam muito bem essa história. E o texto que nós acabamos de ler, ele retrata algo muito parecido com esse cenário que eu acabei de contar para vocês. Um Deus grandioso, Pai, diante dos seus filhos Israel, e um povo rebelde. E todas as vezes que Deus chegava para eles para falar alguma coisa, esse filho respondia. E quando Deus chegava novamente para corrigi-los, esse filho respondão vinha com alguma resposta ou algo que Deus não tolerava. Mas Deus, na sua infinita paciência e na sua misericórdia, Ele responde a esse filho, dando a eles mais uma vez o norte do porquê eles foram chamados.
porque eles são chamados filhos de Deus, e assim qual o direcionamento que eles deveriam ter diante da sua jornada. E é exatamente esse o ponto que nós temos aqui, que Malaquias vem nos ensinar a respeito de um Deus justo, um Deus santo, e que muitas vezes nós, como povo rebelde, como filhos rebeldes, somos admoestados, exortados, às vezes disciplinados, para que voltemos ao caminho do Senhor. Então, é diante desse ensinamento que eu quero mostrar para vocês por que vale a pena obedecer esse justo juiz, que é o Senhor dos Exércitos, nosso Deus e Pai. Só para nós entendermos um pouquinho melhor aqui, relembrarmos, a própria estrutura de Malaquias nos ajuda no entendimento de todo o contexto, porque é sempre Deus fazendo uma afirmação, depois o povo questiona essa afirmação e Deus bondosamente agora vem responder o questionamento desse povo, e sempre dando direcionamento, lembrando que o contexto que nós estamos falando aqui é de uma adoração errada, de uma adoração em que Deus havia prescrito todos os elementos, mas o povo se desviava dessa adoração. E então, a primeira afirmação que Deus faz, e quando há também o primeiro questionamento, é que Deus diz para esse povo: eu amo vocês, vocês são o meu povo amado. E o povo responde: de que forma que o Senhor tem nos amado? Olha só a situação que nós estamos vivendo. E o povo vivia debaixo de muita opressão naquele tempo. Mas então Deus responde: olha, eu separei vocês como meu povo. Existe um povo no qual a minha ira está sobre eles para sempre, e eu os chamei, eu os tirei, disse: a minha ira não está sobre vocês, eu os amei. Então vem o segundo questionamento, e Deus mostra diante de alguns detalhes por que ele ama aquele povo. Mas então vem o segundo ponto, em que Deus diz: vocês estão me desonrando. E o povo pergunta: em que nós estamos desonrando o Senhor? Então Deus vai mostrar para eles a adoração sendo feita no ritual cultico, como aqueles, principalmente sacerdotes, os líderes do povo, estavam desonrando o nome de Deus, oferecendo inclusive animais defeituosos, animais com problemas. Era o resto que eles tinham, não era simplesmente a primazia deles para ser oferecida diante do Deus Todo-Poderoso, que Ele vai se auto-intitular aqui como Senhor dos Exércitos, aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos. Mas o povo não estava importando muito com isso. Então Deus chama a atenção desse povo, mostra para eles onde eles estavam errados, e com misericórdia aponta para o caminho que eles tinham que seguir. Mas então, depois ainda, no capítulo 2 que a gente tem isso, Deus fala para eles qual que seria a consequência se eles não honrassem ao Senhor. E logo em seguida Ele traz uma advertência severa sobre um povo que estava adulterando. E esse adultério que Ele chama não é entre si, mas é porque o povo de Deus estava se dando em casamento com outros povos, algo que Deus havia proibido. E esses povos traziam os seus deuses, e o povo de Deus adorando outros deuses. Portanto, Ele diz aqui para esse povo: vocês são adúlteros. E depois ainda Ele vai falar um pouquinho ainda dentro desse contexto a respeito do divórcio, e continua agora nesse texto em que nós chegamos aqui, que é a terceira afirmação que Deus faz, e o povo novamente vai questionar. E Deus vem nos ensinar que Ele é um justo juiz e que vale a pena obedecê-lo. Então, entrando aqui no nosso texto, versículo 17, eu quero mostrar então para vocês a afirmação que Deus faz através da boca do profeta Malaquias. Ele diz assim: enfadais o Senhor com vossas palavras. A ideia de enfadar, de fadigar, Deus estava dizendo: eu estou cansado. A linguagem que é usada aqui era como se um escravo tivesse sido sobrecarregado de tantos afazeres. O escravo está dizendo: eu estou cansado de tanta sobrecarga. E Deus está dizendo para esse povo: vocês estão me sobrecarregando com os pecados de vocês, e eu estou cansado das palavras de vocês. É um pai olhando para os seus filhos de forma muito clara e direta, dizendo: eu estou cansado das suas ofensas. Mas então, passado isso, e a ideia que nós temos aqui, desse que eu estou cansado, enfadais o Senhor com vossas palavras, não foi algo que aconteceu de maneira pontual. Aconteceu uma vez e Deus ficou muito irado e foi tratar. Mas a ideia que nós temos aqui era de algo que acontecia de maneira constante, continuada. O povo falando do Senhor, exprimindo palavras e pensamentos a respeito de Deus. E Deus agora falou: eu estou cansado. Vocês estão me cansando com esse tipo de atitude. E agora a gente vê a indagação, a pergunta do povo, talvez
eles meio surpresos com isso, de Deus falar isso para eles. Então o versículo continua. E quando ainda o profeta diz, e ainda dizeis, em que o enfadamos? E agora então Deus vai mostrar para eles com precisão e dar uma resposta diante desse questionamento. Percebe então, Deus faz uma afirmação: vocês estão me cansando, vocês estão enfadando o Senhor com as vossas palavras. Então o povo responde, o povo questiona, mas em que nós estamos cansando o Senhor? Agora Deus vem trazer a resposta, e nessa resposta nós vamos ver aqui em primeiro lugar que Ele aponta o erro desse povo, e em seguida Ele mostra a solução e o caminho que Ele requer do seu povo. Portanto, só para frisar novamente aqui, Deus responde mostrando o erro daquele povo, depois direcionando esse povo à adoração verdadeira. E olha só então como Deus aponta o erro daquelas pessoas. Ele diz, nisso que pensais, eu vou mostrar para vocês quem que vocês estão me cansando. Nisso que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Segunda acusação, é desses que Ele se agrada. E a terceira acusação, talvez um resumo disso daqui: onde está o Deus do juízo? Perceba que são severas e pesadas acusações contra o nosso Deus. Primeiro, ele estava alegando da impunidade no julgamento, dizendo que qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Eles acusam Deus de veladamente não recompensar o bem, mas de premiar o mal. E a segunda que eles dizem aqui é a corrupção no caráter de Deus, porque ele fala que é desses que Ele se agrada. Ele não só permite isso e premia aqueles que são maus, mas Deus tem prazer nisso. Perceba bem quais as palavras que estavam sendo ditas aqui diante do Senhor. E é interessante quando a gente olha todo o Antigo Testamento, inclusive antes disso aqui, porque é exatamente o contrário daquilo que Deus havia estipulado para o seu povo. Por exemplo, Deuteronômio 4, 5, 6, capítulo 12 também vai falar exatamente que Deus proibia fazer o mal aos seus olhos e de provocá-lo à ira. E eles foram encarregados de fazer o que é certo e bom aos olhos do Senhor. Mas com base nas suas próprias experiências, eles chegaram a essa conclusão blasfema de que Deus premia o mal, e não só isso, Ele tem prazer nisso. Mas uma terceira acusação aqui, que é uma inatividade na sua providência, porque ele diz, aquele povo diz, onde está o Deus do juízo? Acusavam Deus de ser omisso na história, de ser tardio nas suas intervenções. Mas é interessante que se o povo tivesse parado para pensar um pouquinho, eles iam olhar para o passado na história do próprio povo de Israel, e iam se lembrar, por exemplo, da história do dilúvio, quando Deus condenou o mal. Ou então a história de Sodoma e Gomorra, quando a maldade daquele povo subiu aos céus e Deus derramou a sua ira por causa da maldade. E a história continua, e Deus agiu daquela maneira. É o mesmo Deus que age hoje e continuará agindo contra todo tipo de mal. Mas então, a suposição aqui não era simplesmente negar quem era Deus ou que Deus existia, mas era negar alguns princípios a respeito de como Deus agia na história. Eles questionavam o caráter desse Deus santo e justo. E eu fico imaginando e tentando pensar aqui de onde que vinha esse tipo de questionamento. Mas se a gente olha talvez para o contexto deles, a gente se condoa de certa forma com esse povo, porque aqui eles estavam sob uma opressão terrível da Pérsia. Era gente que dominava o mercado, era gente que cobrava altos impostos deles. Tudo que eles plantavam, aquilo tinha que ser levado em sua maior parte para um povo estrangeiro que estava os dominando. Portanto, faltava dinheiro, faltava tudo no meio daquele povo. Eles não tinham liberdade sequer para poder movimentar entre os lugares, poder viajar e poder caminhar. Então, diante dessa história, Israel minúscula, encravada no meio ali da Palestina, cercada de inimigos por todos os lados, eles passavam por momentos difíceis. Então isso os levou a questionar: cadê esse Deus do juízo? E perceba bem a diferença que nós temos aqui desse ponto
para alguns outros contextos que a gente tem na Bíblia. Porque, por exemplo, a gente pega o Salmo 73, ou então Abacuque, capítulos 1 e 12 em sequência, inclusive Apocalipse capítulo 6, nós veremos um povo, e às vezes homens, questionando, onde está esse Deus? O Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? Mas a diferença que nós percebemos para esse povo, e por que Deus estava cansado, é porque nesses outros textos e contextos, o povo estava perguntando isso para lembrar, Deus, lembre-se da sua promessa, nós sabemos quem é o Senhor, vem nos acudir. Mas nesse contexto não. Eles estavam preocupados com isso. A gente vê um coração longe, afastado do Senhor, o Senhor dos Exércitos simplesmente dizendo, Ele não está nem aí para a gente. Cadê esse Deus? Quem que esse Deus está falando? Ele tem prazer na maldade. Está vendo quem que é esse Deus que nós estamos falando que estamos seguindo aqui? Está valendo a pena seguir um Deus desse? Que inclusive é uma das últimas perguntas que eles vão fazer mais em seguida. Essa é a diferença de outros contextos, e eu percebo que às vezes nós com muito tremor não chegamos diante de Deus para rasgar e abrir o nosso coração. Nós temos medo de blasfemar dessa maneira, mas o que eu quero te mostrar é exatamente essa diferença de nós podermos falar, Deus, olha só o que está acontecendo ao nosso redor, na minha vida, o Senhor é o meu Deus, é no Senhor que eu confio. Percebem, todos os salmistas quando perguntam isso, eles reconhecem quem é esse Deus e esperam pela intervenção divina. Agora nesse caso aqui não. E a resposta do Senhor, agora seguindo, vai mostrar exatamente que o coração desse povo estava completamente longe do Senhor. E é interessante, porque muitas vezes nós, inclusive Deus, é questionado diante disso, nem só no nosso coração, mas talvez principalmente fora do contexto de igreja. Quem que é esse Deus que não está vendo uma pandemia dessa? E talvez colocam aí em umas conclusões de que Deus, se vocês estão falando, Deus é poderoso, né? Pode intervir em pandemia? Pode. Está tendo uma pandemia, não tem? Tem. Então, não existe Deus. Porque se você está falando que Ele é poderoso e tem uma pandemia que Ele não age, esse Deus não existe. E muitas vezes o nosso coração questiona, Deus, o Senhor não está vendo a situação não? Padecendo. E esse povo ao redor aí, cada vez mais alegre, cada vez mais crescendo, parece que é impunidade, o Senhor não está vendo isso. É interessante como aquelas pessoas usavam o seu próprio conceito de justiça, a sua própria experiência para julgar quem era Deus. E eu creio que muitas vezes nós fazemos isso, usamos o nosso senso próprio de justiça para julgar quem é esse Deus. Muitas vezes nós perguntamos, as pessoas perguntam, por que esse Deus permite o mal? Mas eu quero colocar para vocês aqui, antes de nós continuarmos, por que nós estamos falando de um Deus justo, um Deus reto? E alguns teólogos vão dizer a respeito disso, dizendo que Deus é soberano, e por isso faz tudo o que deseja, e tudo o que Deus faz é justo, simplesmente por Ele ter feito. Alguns vão separar esse tipo de justiça, falando de uma justiça interna, que é a excelência moral de Deus, e uma justiça externa, que é a retidão na sua conduta. Deus é perfeito em si mesmo, e a sua conduta é também perfeita, quando Ele promulga leis e quando Ele administra recompensas e castigos. E uma última definição aqui, dizendo a respeito da justiça de Deus, que fala, Deus é infinitamente reto em si mesmo, e por causa disso Ele se mantém contra toda violação da sua santidade, e mostra em tudo e por tudo que Ele é santo. E é essa retidão que o termo justiça se aplica mais particularmente. Esse Deus santo, reto, e se Ele é assim, tudo o que Ele faz é santo, reto e justo. E era esse o ponto que estava sendo questionado aqui. Então lembre-se que na resposta de Deus, Deus mostra para ele onde eles estavam errados, mas agora Ele vai mostrar a solução. Ele vai mostrar o ponto aqui. Vocês estão perguntando, cadê o Deus da justiça? Cadê esse Deus do juízo? Eu tenho prazer nessas coisas, né? Agora olha só o que Deus diz aqui, a partir do capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Dentro dessa resposta, e Deus apontando o caminho, em primeiro lugar Ele diz, eu vou mandar um mensageiro que vai preparar o lugar para mim. E aqui a gente entende diante do Novo Testamento que é uma profecia a respeito de João Batista.
Porque o próprio João Batista afirmava isso, em que ele estava preparando o caminho para aquele a qual ele não era nem digno de desatar os nós das sandálias. Em que ele estava batizando com água, mas viria aquele que batizaria com Espírito e com fogo. Então nós entendemos diante dessa história, de que a profecia aqui de Malaquias está se referindo a João Batista, aquele que prepararia o caminho. Isso aqui era muito comum, eles entendiam muito bem essa palavra, porque fazia parte do cotidiano deles, fazia parte da história deles, de ir um mensageiro antes do rei. Esse mensageiro preparava o caminho para que esse rei chegasse e estivesse tudo bem, sem burocracia, sem que esse rei tivesse que enfrentar as dificuldades. Então o mensageiro preparava esse lugar, dizendo: está chegando o rei, o que nós precisamos ajeitar aqui para que esse rei chegue? E foi exatamente isso que aconteceu. João Batista preparando um caminho para o rei. Mas então, a segunda parte, em seguida, Deus diz através de Malaquias: de repente, capítulo 3, versículo 1, de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Vocês estão pedindo? Vocês querem saber cadê o Deus do juízo? Eu vou mandar um mensageiro que vai preparar lugar para ele. Mas esse rei vem, esse justo juiz vem, e ele dá um nome aqui falando que ele é o anjo da aliança, e essa vinda será repentina. Vocês estão querendo? Isso de forma inesperada vai acontecer no meio de vocês. E nós entendemos aqui que cerca de 400 anos e pouco, depois dessa profecia, foi justamente quando João Batista veio e quando o anjo da aliança apareceu. Lembra alguém que tomou um cálice? Você vai lembrar dessas palavras. Alguém que tomou o cálice e disse: esse é o sangue, o cálice do sangue da nova aliança. É este momento que nós estamos celebrando aqui logo após esse sermão. Aquele que é o anjo da aliança. E lembre-se, essa aliança que nós estamos falando, um pacto que Deus fez com o seu povo desde Adão, dizendo: eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. E esse pacto, essa aliança, isso que Deus fez com o seu povo, ela tinha algumas exigências, porque não era um pacto de igualdade, mas nós estamos falando de um rei supremo falando com os seus súditos. E esse rei exigiu algumas coisas dos seus súditos. É exatamente essa aliança que foi sendo cumprida, e a gente usa o termo de ratificada, sendo cada vez mais informada e crescendo na sua revelação, dando entendimento para o seu povo que começou em Adão, veio através de Noé, de Davi, de tantos outros, até que chegou aquele que era o ápice, o grande clímax de toda essa história, que é o cumprimento dessa aliança que é Jesus Cristo. Quando houve a queda no jardim do Éden, Deus já havia providenciado o caminho para o homem. É o sangue da nova aliança derramado em favor de nós, que agora nós temos esse acesso novamente à pessoa de Deus, o nosso Senhor. Esse é o anjo da aliança que ele está dizendo aqui. E é interessante quando ele fala nesse texto, de repente ele virá o templo, virá o seu templo. Lembre-se que a história de adoração, o povo no contexto exterior não estava oferecendo o sacrifício, e a presença de Deus era marcada por um sacrifício perfeito ali naquele antigo templo. Mas na nova aliança, agora Deus fala: eu não quero mais esse tipo de sacrifício, eu não habito mais em templos feitos por mãos humanas. Esse Cristo vai habitar no templo do Senhor, que é a igreja, que somos nós. E esse rei, esse anjo da aliança, a ideia aqui que nós temos é de mensageiro também, o mensageiro da aliança, ele vai habitar no meu templo. Ele vem. Vocês estão querendo? Eu estou afirmando para vocês, ele vem. Mas a história continua. Por que ele vem? E dentro da resposta de Deus, perceba, Deus mostra na sua resposta, mostra qual era o erro daquelas pessoas, agora ele aponta o caminho. Vocês estão querendo o juiz, o justo juiz? Ele vem na presença do meu filho. E ele veio, se tornou carne, habitou entre nós. Mas além disso, Deus começa a mostrar para ele que não só afirmando que ele vem, mas agora mostrar por que ele vem. E agora ele diz, versículo 2: quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer?
porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro, como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Dentro dessa história de que o anjo da aliança vem, ele vem para trazer restauração. Ele falou: vocês querem um Deus de juízo? Vocês querem que esse Deus olhe para toda a situação? Ele vem, mas ao invés de começar pelos de fora, ele vai começar pelos de dentro. E é justamente isso que Pedro vem trazer nas suas cartas, dizendo em 1 Pedro, que ele vai começar esse juízo pelos de dentro. Mas ele começa, antes de trazer esse juízo, restaurando o seu povo e a verdadeira adoração. É justamente isso que Cristo vem fazer no meio do seu povo. Ele se assenta como ourives. A história que ele traz aqui de se assentar, não é porque ele ia fazer qualquer trabalho. Ele se assenta com dedicação para restaurar o seu povo. E perceba o contexto. Deus usando um contexto aqui extremamente difícil para restaurar o seu povo. E muitas vezes é assim que Ele nos trata. Esse processo de purificação é doloroso, porque Ele usa a figura aqui de um ourives que pega esse ouro e vai depurar pelo fogo. Isso não é um processo simples que acontece para que aquele ouro seja purificado. Eles faziam isso até que eles pudessem enxergar o rosto, claro que não de igual um espelho, mas eles pudessem ver o seu rosto naquela figura, naquele objeto. Eu falei: é isso que Deus vai fazer com o seu povo. Vocês querem um rei? Vocês querem um juiz? Ele vem, mas ele vem para restaurar os que estão de dentro de casa. Sabe essa adoração que vocês estão me prestando? Sabe esse coração longe de mim? Esse rei da aliança, o anjo da aliança, vem para restaurar os seus, para que me adorem de maneira correta. E como eu disse para vocês, é isso que Ele faz conosco. Diante de tudo que nós passamos, diante das dificuldades, meus irmãos, perceba a mão do Senhor sobre a sua vida, te refinando, te restaurando, para que você o adore em espírito e em verdade, de maneira correta, assim como Ele quer. Há poucos dias, estava conversando com um irmão da nossa igreja que está cometido de uma doença novamente, em pouco período, um período curto de tempo, e a doença o pegou de novo. Eu estava conversando com ele e ele disse: Gustavo, mas isso aqui que eu estou passando me serviu, porque eu tive a primeira, foi muito difícil, agora a segunda, e isso tem servido para refinar e tratar o meu coração. Aquele testemunho, ou o testemunho desse irmão, percebendo diante do que ele está passando, e a mão de Deus sobre ele, e não simplesmente a mão disciplinadora, porque nesse contexto aqui é a mão da disciplinadora, porque o povo estava longe, e se Deus chama um povo para a sua adoração, e esse povo está longe, Deus pesa a mão. Quando a gente vai para Hebreus, e alguns outros textos, nós vamos perceber, quando ele fala que pai que disciplina o seu filho, simplesmente por ódio, por raiva, Deus ama, ou Deus disciplina a quem Ele ama, para trazê-lo de volta à restauração. E esse irmão testemunhando como ele estava sendo refinado, não pela disciplina do Senhor nesse caso, mas sendo refinado e restaurado à adoração verdadeira, até que ele pudesse refletir a imagem do anjo da aliança. E ele fala: gente, como que eu nunca percebi isso durante toda a minha caminhada? Como que eu pude transparecer Cristo? E parece que eu não tinha isso, mas agora eu estou parecido com Cristo. Cada dia mais eu me pareço com Cristo. E é para isso que Deus permite situações como essa. Eu fico imaginando, e já até falei sobre isso aqui há algum tempo, Deus manda pandemias, assim como nós estamos passando. E vocês lembram, no início, que todo mundo falava: é a mão do Senhor, é o juízo do Senhor, a gente precisa se voltar para Deus, a gente não podia reunir aqui, falou: gente, é hora da gente orar. E agora? Que a gente está meio que voltando à normalidade, a gente pode voltar para esse lugar. O que isso serviu para te refinar e para te restaurar? Esse tipo de situação que mexe com o nosso coração, esse tipo de situação que esse povo estava passando, para que eles se voltassem para o Senhor. Então veja nessas oportunidades a maneira de Deus te tratando para se parecer cada dia mais com Jesus Cristo. E não simplesmente perguntar: Deus, onde está o Senhor? Não está vendo aqui? Olha o que eu estou...
Em vez de ficar simplesmente questionando Deus, veja a boa mão do Senhor sobre você. Mas ele continua, e já vem para a parte final, de que ele vem não só para trazer restauração, isso começa pelo seu povo, inclusive pela liderança, porque ele está falando para os sacerdotes aqui, de certa forma, né, porque o contexto anterior nos fala isso, mas ele vem não só trazer restauração, mas juízo. E essa agora é a parte talvez mais dura e severa, porque quando ele vem dizer que no versículo 5, perceba bem, ele está dizendo, a partir do versículo 3, só relembrando, ele fala: vou assentar como derretedor, o purificador, purificará os filhos, como o lavandeiro também, usando e lavando aquela roupa. Imagina aqueles tanques antigos, né, ele lavando essa roupa. Falou: eu estou fazendo isso com meus crentes, com os meus filhos, estou tornando eles mais alvos que a neve no sangue de Jesus. Mas agora ele diz: chegar-me-ei a vós outros para juízo. E a ideia de juízo aqui é de julgamento. Deus vem não só para restaurar, mas para julgar. E olha só quem que ele está julgando: serei testemunha veloz. Veloz aqui é de hábil, de habilidade. Serei testemunha hábil contra os feiticeiros, contra os adúlteros. E perceba o contexto anterior que ele está dizendo: gente que se casava com ímpio. Certo? Eu ainda vou voltar nesse texto aqui também em alguma outra oportunidade. Ele está dizendo contra adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que olha só, esses juram falsamente. Eu quero relembrá-los do contexto também anterior, que ele diz: eu estou irado com vocês, eu não tenho prazer em vocês, porque um dia vocês prometeram, e agora traz gado defeituoso, traz oferta defeituosa. Vocês prometeram, está virando para os sacerdotes, vocês juraram que iam fazer isso. Agora olha só o que Deus está dizendo: o meu juízo vem sobre aqueles que juram falsamente, que prometeram honrar o meu nome, mas não fazem isso. Aqueles que defraudam o salário do jornaleiro. Jornaleiro é gente que vivia da diária, não é o jornaleiro que vende jornal, não. É aquele que vendia, que trabalhava por diária. E a ideia era: vocês estão passando necessidade, não é? Falei: quer trabalhar para mim? Quero. Uma diária, dando um exemplo aqui, uma diária vale R$100. Mas você está precisando, tá? Eu vou te pagar 20, topa? Falei: poxa, mais 20, falei, então vai passar fome. E ele topava fazer por 20. Então ele está dizendo aqui: aquele que defrauda o salário do diarista, aquele que pesa sobre a mão daqueles que estão necessitando, aqueles que oprimem a viúva e o órfão, que está relacionado com isso, torcem o direito do estrangeiro. E ele termina dizendo: e não temem ao Senhor, diz o Senhor dos exércitos. É sobre esses que vem o juízo mais pesado de Deus. E quando a gente fala sobre julgamento, todo esse contexto aqui é a maneira de Malaquias dizer que o dia do Senhor vai chegar. E nós cremos agora, com a revelação completa de Deus nessa Bíblia, que esse dia já chegou com o nascimento de Cristo, mas ele aponta para essa segunda vinda. Ele está dizendo: quem vai permanecer em pé diante desse juiz? E a boa notícia, e concluindo essa história aqui, eu imagino que aquele povo tivesse pensado, talvez a resposta que eles queriam, né? Falaram: Deus, cadê o Senhor? E Deus falou: meu filho, né? E mimar esse povo, mimar um filho e dizer: meu filho, vocês estão sobrecarregados, né? Eu sei que vocês estão praticando tudo isso contra mim, mas fica tranquilo que eu vou pesar a mão sobre esse povo. E era isso que eles imaginavam, porque quando Jesus nasceu, eles esperavam um rei grandioso, queria restaurar Israel como um grande povo de Deus, um grande povo político, um grande, com poderio. Mas aí Cristo vem e falou: esse não é o meu reino, não é isso. Essas pessoas que estão vivendo por aí, e eles já têm a recompensa deles, esse é o tesouro deles. Mas lembre-se que no final haverá juízo. Esse Jesus Cristo vai voltar. Ele vem não só para restaurar o seu povo de uma vez por todas, mas como justo juiz. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Informações como essa não pesam no seu coração? Quem permanecerá em pé diante desse juiz? E é exatamente isso que nós vamos celebrar nessa noite, porque momentos depois, como eu já falei para vocês, o anjo da aliança veio, e ele veio para satisfazer
toda a justiça de Deus requerida sobre o pecado. Esse Jesus Cristo venceu a morte, e somente por Ele, no sangue dEle, é que nós poderemos permanecer em pé no dia do Senhor, o dia que Ele voltar. O que você tem para oferecer para esse Deus? Se não for você confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse texto aponta dois caminhos muito claros. Aqueles que são restaurados e serão restaurados de uma vez por todas, por causa do anjo da aliança, ou aqueles que não temem ao Senhor, e esses sofrerão juízo eterno. Portanto, para a gente terminar, eu quero fazer algumas rápidas aplicações aqui para nós. Primeiro, descansemos na justiça do Senhor, porque Ele vem. Tudo isso que tem acontecido ao nosso redor, por mais que a gente clame, por mais que a gente sofra, por mais que seja difícil ter que suportar tudo isso, injustiças e tudo mais, isso não passa desapercebido diante do Senhor, e Ele vem. Descansa o seu coração nisso. Segundo, no dia que Ele vier, de qual lado você vai estar? A boa notícia é que, mediante o sangue de Jesus Cristo, e todo aquele que nele crê e confessa com seus lábios será salvo. A ideia que nós temos aqui é que isso já está acontecendo, mas de uma vez por todas nós seremos restaurados. E Deus usa essas situações para nos lapidar, para que você seja cada dia mais parecido com Jesus Cristo. E isso deve nos levar a um desejo, terceira aplicação, de pregar o Evangelho a todos que estão longe, porque o juiz vem. Pregue o Evangelho, pregue essa boa notícia, na verdade pregue a má notícia, de que quando esse juiz vier, ele vem como um juiz, como aquele que vai julgar, e é por isso que nós precisamos falar desse Evangelho para as outras pessoas. Por fim, prepare-se para se encontrar com o seu Salvador. Prepare-se. Você está sendo moldado para se parecer cada dia mais com Cristo. Se você está longe, se você veio aqui hoje só para bater o seu ponto com Deus, eu espero que Ele pese a mão sobre você e te traga de volta, para que naquele dia você não enfrente o julgador, mas o restaurador das nossas almas, nosso Salvador. Se prepare para esse dia, para encontrar Jesus Cristo, porque Ele vem. Você creia ou não, Ele vem. E nesse momento nós vamos orar ao Senhor, rogando para que Ele nos fortaleça, que nessa nossa luta diária de transformação do nosso caráter, transformação do nosso ego, transformação da nossa vida, Ele possa nos fortalecer, e através deste ato da mesa do Senhor, a Santa Ceia, no qual o próprio Jesus Cristo instituiu, Ele disse: vocês vão fazer isso em memória de mim, lembrando o que eu fiz naquela cruz, foi para pagar toda essa justiça, mas vocês anunciam a minha morte até que eu volte. E Jesus vai voltar. A gente vai fazer isso na presença dEle. Está preparado para isso?